Bom dia, Desperta ICL, bem-vindo à comunidade para mais uma edição do nosso queridíssimo matinal aqui no ICL, hoje dia 21 de maio, pontualmente 7 horas da manhã. E você está acordando ou já está levando as crianças para a escola, está terminando de preparar o seu café, venha com a gente até 8 horas da manhã para ficar bem informado, considerando as principais notícias do Brasil e do mundo. E hoje a coisa está fervendo, gente. Tem PF rejeitando a possível delação do Vorcaro, tem racha dentro da campanha do Flávio Bolsonaro, tem o Trump atacando Cuba, indiciando o Raul Castro, o Centrão querendo facilitar, digamos assim, mais uma tentativa de golpe no Brasil, por que não dizer isso? Vou mostrar para vocês por que eu estou afirmando isso. Tudo isso até às 8 da manhã, venham com a gente. Alex, meu filho, você tá por aí? Estou aqui, bom dia, quintamos finalmente. César Calejão, como você está? Está bem? Eu tô bem, eu tô um pouco com a rinite um pouco atacada, como vocês podem perceber, tô um pouco inchado e a minha voz, mas sobreviverei, Alex, faz parte do processo. Aí, melhoras, estou aqui qualquer coisa e vamos nessa, bom programa. E tem uma novidade, chamar enquetezinha, né, meu lindo? Vou vamos deixar lá. aqui você. Não, pode chamar, Alex. Põe aí na... o negócio é o seguinte, gente, tem que agora, a gente vai fazer essa enquete no Papo Legal. Então vocês sabem, o Papo Legal é a nova rede social do ICL, né? Que tem aí, digamos assim, as salas de bate-papo, mas agora com tecnologia moderna, Alex. Agora tem verificação de notícia falsa, tem todo um conjunto de aplicações via inteligência artificial. E isso, digamos assim, cresce, né, o nível do debate, porque o que a gente tem visto ultimamente é um absurdo, hein, Alex? O cara vai e fala a groselha que ele quer, inventa de tudo um pouco e fica por isso mesmo. No Papo Legal existem esses recursos para evitar que isso aconteça. Alex, a enquete é o seguinte, cara, e eu quero que você responda também. Perfeito. Flávio Bolsonaro conseguirá convencer a Faria Lima sobre o caso Vorcaro? Sim. O mercado vai comprar a versão, não ficará ainda pior e a Faria Lima já sabe de tudo. O que você vota, Alex? Eu voto na terceira opção ali, a Faria Lima já sabe de tudo, porque a gente sabe que o coração econômico já sabe de tudo e movimenta o mercado já pensando no que iria acontecer. Então eu creio que é a terceira opção ali, Calejão. E você, o que acha? Eu te diria que eles já sabem, sim. Eu votaria com você, cara. A Faria Lima já sabe de tudo. Há muito tempo que eles já sabem de tudo. Não é de hoje que o Jair Bolsonaro disse absolutamente tudo na forma como ele pensa. Aliás, vou mostrar aqui, Alex, um editorial do Estadão, cara. O Estadão, Alex, só pra você entender, tá criticando o Flávio Bolsonaro e dizendo ninguém pode dizer que se sentiu enganado. Porque esses caras vêm dizendo aquilo que eles são há muito tempo. Então não é necessariamente como se o Jair ou o Flávio tivessem se vendidos como grandes intelectuais, estadistas que estão preocupados com as coisas mais, digamos assim, importantes da nação. Esses caras são os aloprados, eles dizem isso e quem compra porque quer. Sim. Então, acho que sim, acho que a Faria Lima já sabe, todo mundo já sabe. Vai lá no Papo Legal. Qual que é o teu arroba, Alex, no Papo Legal? Então, é Alex do Desperta, porém tô esperando virar os 15 dias para colocar meu nome, Alex Amorim. Ah, muito bem. Isso. O meu é @Calejon. Me segue lá que eu te respondo no Papo Legal. Entre na sala, responda a nossa enquete. A gente tá com uma sala aberta do Desperta ICL, não é isso, Alex? Isso mesmo, eu que criei essa sala. Vou pedir até pro Anderson passar aqui a artezinha só para ver a sala. O Papo Legal aqui é a sala do Desperta ICL, já tá verificado. Se você quiser ver ali, tem um criador, Alex do Desperta. E ali no canto direito, teve uma pessoa ontem que eu vi no comentário no Twitter, no YouTube, onde tá a enquete no Papo Legal. Então aqui tá o demonstrativo onde fica ali no canto superior direito, após abaixo ali a chamada do marketing do próximo webinário que vai ter aqui no ICL. Então entrem, acessem, e a Fernanda, a Fernanda Pinheiro, que tá lá na redação, está encaminhando nossos arrobas aqui nos comentários no YouTube, para vocês seguirem a gente lá na rede social nova do Desperta, do
do ICL, perdão, e apoiem a nossa nova rede social, seguem lá, que a gente vai ter muita interação e tudo envolvido ao mundo da política e tudo, né, Calejão? Maravilha, tá dito. Então, quem quiser interagir com a gente, com o Alex, comigo, com o time inteiro do ICL, vai lá, cria uma conta no Papo Legal, se você ainda não tem. Se você já tem, passe a interagir na sala. Nesse momento, a gente está na sala do Desperta ICL, como Alex acabou de dizer para vocês aqui. Vai lá e mande a sua mensagem, tá bom? Isso Alex, vou passar aqui a meteorologia com o povo e aí já te chamo em seguida, tá bom? Perfeito, bom programa, estou aqui. Para nós, vamos lá. Bom, gente, olha só, você que está acordando agora, 7 horas e 5 minutos da manhã, desse dia 21 de maio, uma quinta-feira, tá? Vou passar aqui com vocês a meteorologia antes da gente seguir pro esporte com o Alex e depois trabalhar as pautas da política que estão mais quentes no momento. Então vamos lá, gente. Hoje, previsão para o Brasil, chuva volumosa em áreas do norte e risco de geada no sul do país. Esse texto é da colega Lívia Caetano, foi publicado ontem, tá? Chuva volumosa no norte e alerta para temporais em áreas do sudeste do país, enquanto uma massa de ar polar segue mantendo frio intenso no sul do Brasil. Aqui em São Paulo tá frio também, mas não tá um absurdo. Acho que agora eu acordei, a gente acorda muito cedo para fazer preparar o Desperta para vocês. E eu acordei umas 4h30 da manhã, devia estar, que é o horário geralmente mais frio ali, entre 4h30 e 5 horas da manhã, devia estar uns 17, 18 graus, pelo menos na minha região ali, não é tão frio. Vamos dar uma olhada no restante aqui do país. A quinta-feira será marcada por contrastes no tempo em várias regiões do Brasil, enquanto uma nova massa de ar polar avança pelo sul e ajuda a manter temperaturas mais baixas, principalmente no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A passagem de uma frente fria pelo oceano mantém o alerta para chuva forte e temporais em áreas do sudeste. No norte, a combinação entre calor, elevada umidade e a ZCIT continua favorecendo pancadas intensas de chuva, com risco para temporais em alguns estados de acumulados elevados. Em áreas do Nordeste também chove. Já no Centro-Oeste, o tempo segue mais firme, com calor predominando durante a tarde e baixos índices de umidade em pontos isolados. Então vamos lá por região aqui. Você que me escuta da região sul, frio intenso, geada e mar agitado. A atuação de uma nova massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão mantém o tempo mais estável na região sul nessa quinta-feira. No litoral do Paraná, porém, ainda há possibilidade de chuva fraca a moderada devido à passagem da frente fria pelo oceano, tá? Então, pode ter nessa região alguma chuva e rajadas de vento ali no litoral, variam entre 40 e 50 km por hora. Não é, digamos assim, nenhuma situação calamitosa, mas já é um clima adverso. 40, 50 km de vento já é um clima bastante com chuva, principalmente, já é uma condição adversa, tá? Aqui na região sudeste, chuva forte e risco de temporais. Então, se você me escuta de São Paulo, Rio, Minas, Espírito Santo, saiba que na região pode ter chuva forte e risco de temporais com essa mesma previsão, tá, gente? De ventos que variam entre 40 e 50 km por hora, em grande parte aqui do litoral e no interior paulista, com mar agitado em toda a faixa costeira. No centro-oeste, a gente tem tempo firme na maior parte da região e calor à tarde. Também se aplica possíveis rajadas de vento com até 40 e 50 km por hora no oeste de Mato Grosso. Mas, via de regra, tempo firme na maior parte da região e calor no centro-oeste. Na região nordeste, em chuva no litoral e calor no interior, com essa mesma perspectiva de talvez rajadas de vento que variam entre 40 e 50 km por hora entre o litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, norte da Bahia, oeste pernambucano e leste
piauiense. Tá? Por fim, na região norte, temporais e risco elevado de chuva. Tá? No extremo leste e sudeste do Tocantins, a umidade relativa do ar permanece baixa, enquanto as rajadas de vento variam entre 40 e 50 km por hora no Acre, Rondônia e sul do Amazonas, tá? Gente, antes de chamar o Alex, eu só quero ver isso aqui. Ô, Alex, vai se preparando aí que em 2 minutinhos eu vou te chamar. Um serviço de utilidade pública aqui com vocês. Esse texto foi publicado agora de madrugada, 5 horas da manhã, faz 2 horas e 10 minutos, pela colega Rafaela Zen, no G1. Isso está publicado na área de economia do G1 sobre o imposto de renda. Vocês sabem, a gente está em época de declaração de imposto de renda. Via de regra, as pessoas deixam tudo para a última hora. A gente deixa tudo para essa última semana final aí de entrega. E aí tem risco de golpe, porque você está fazendo as coisas com mais pressa, porque você precisa entregar. Junta-se a declaração de imposto, tudo o que você, tenho certeza que me escuta nesse momento, tem que fazer da tua vida, tem que trabalhar, tem que tocar a vida, tem que cuidar das crianças, enfim. E aí cresce o risco, a possibilidade de golpe, tá? Então diz aqui a manchete da Rafaela, imposto de renda 2026. Golpes disparam e já somam 120 sites falsos. Veja como se proteger. Os criminosos usam falsas pendências, ameaças de multa e páginas que imitam a Receita Federal para roubar dados e aplicar fraudes. Então, na corrida contra o prazo final do Imposto de Renda 2026, milhões de brasileiros tentam evitar multas e acertar as contas com o fisco. Criminosos digitais, porém, aproveitam esse momento de pressa e preocupação para aplicar golpes cada vez mais sofisticados. Só neste ano foram identificados ao menos 120 sites falsos ligados ao imposto de renda. O número faz parte de um levantamento da empresa de cibersegurança Kaspersky. Tá? Então, gente, deixa eu ver, porque eu não vou ler tudo isso para vocês, mas eu acho importante ficar atento para isso e entender direitinho o que é que pode ser feito para evitar esse tipo de golpe, tá? Se manter atento, ter certeza de que o ambiente no qual você está é legítimo e você não está tomando golpe nem nada disso. Quis chamar eu não vou ler isso porque eu teria que gastar muito tempo do programa que a gente já não tem com coisas que eu quero trabalhar com vocês, mas fiquem atentos para possíveis golpes na declaração com imposto de renda. No limite, converse com alguém que entende mais do riscado do que você. Um contador, um amigo, procure se informar, não vai dando informação e clicando em link e passando tudo que vocês têm de forma indiscriminada não, porque vai cair em golpe, tá bom? Fica aí o alerta do Desperta ICL para vocês nessa época importante de fechamento de imposto de renda, tá? Agora sim, Alex, vem pra cá, querido. O que você traz? Como é que tá o mundo desportivo nessa quinta-feira, dia 21 de maio, Alex? Perfeito, vamos passar primeiramente pela Copa Libertadores. Ontem ocorreu os jogos ali da fase da quinta rodada. O meu Verdão perdeu de 1-0 pro Cerro Porteño, o Palmeiras não jogou nada e eu tô meio que deixando de lado. Tô meio triste com a situação. Você fez previsão? Você fez previsão disso aí ontem ou não? Eu fiz. Eu coloquei que seria 2-0 Palmeiras, Calejão. Muito bem. Então, mantendo a nossa tradição de errar absolutamente tudo, o Panunzio ainda dizia que era 50-50. A gente já está ampliando a meta para 100% de erro com o Alex. Vai lá. Isso mesmo, 100% de erro. E o único jogo que eu acertei foi o Flamengo, que eu falei que ia vencer ali de 3-1. Então tá bom. Então já equilibrou a situação. Tá bom. Mas eu falei que ia vencer, só que o Flamengo fez um golzinho só. Então o Flamengo conseguiu essa vitória ontem. E no final de semana, Flamengo e Palmeiras se enfrentam. E é um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Vou ficar na torcida para ver o que irá acontecer. E hoje
teremos o jogo entre Peñarol e Corinthians. Eu vou torcer pro Corinthians por causa do Anderson, a gente está sempre alinhado, eu vou torcer pro Corinthians por causa dele. E nisso ele tá até rindo aqui do lado. Vamos nessa. E ontem também ocorreu 5 jogos ali da Sul-Americana, que teve um empate entre o Santos e o São Lourenço. O Vasco perdeu de 3-1 do Olímpia. O nosso Fogão ganhou de 3-0 do Independente Petroleiro. O Grêmio ganhou de 2-0 do Palestino. E o Bragantino empatou 1-1 com o River Plate. E para finalizar, hoje teremos um jogo entre Atlético Mineiro e Cienciano para homenagear nosso querido Chico Pinheiro, que adora o nosso galão, César Calejão. Muito bem lembrado, um beijo pra ele. Chico, estamos com saudade. Já tá de volta, né? Mas Sim. eu que faz tempo que eu não vejo o Chico aqui na redação, porque os horários não batem. Um beijo pra ele. Alex, Copa do Mundo, quer falar? Tem novidade? Como é que tá esse negócio aí? Sim, o que acontece? Ontem saiu notícias que o Neymar está machucado e nisso ele e o Santos chegaram no acordo que ele não vai mais jogar pela equipe da Baixada Santista e irá se preparar para se apresentar na seleção brasileira machucado. O que aconteceu? Ele teve um edema na panturrilha que teve 2 milímetros e o prazo para recuperação dessa lesão é de 10 a 15 dias. Então, automaticamente, não vamos ter o astro Neymar ali em campo até a pré-Copa do Mundo. Ele já está fora ali do primeiro amistoso que vai ter nessa pré-Copa do Mundo contra o Panamá. Então vamos ficar de olho para ver o que acontece. Lembrando que saiu notícias ontem ali no blog do Jorge Nicola ali no Terra, no site do Terra, falando que o Ancelotti ligou pro Neymar antes da convocação e teve uma conversa séria com ele, falando que ele seria reserva, perderia ali a faixa de capitão, não teria privilégios, e ele aceitou e ele vai para a quarta Copa do Mundo com essas históricos de lesões recentes, e vamos torcer para ver o que aconteça, para a nossa audiência e a torcida brasileira ser feliz independente de tudo que está acontecendo nessa pré-Copa do Mundo, Calejão. Quem que é o capitão? Casemiro, então, é isso? Isso, a ordem assim é o Marquinhos, Casemiro e, se eu não me engano, o Alisson pela ordem ali para ser o capitão da seleção, Calejão. Tá. E me diz uma coisa, como é que tá essa agenda de jogos amistosos e a gente já tem a definição dos grupos de quem que o Brasil vai pegar? Você tem isso aí, não? Sim, o Brasil ele estreia contra o Marrocos, depois joga contra o Haiti e finaliza a participação ali na Copa do Mundo na fase de grupos contra a Escócia. O que acontece? Vai ter 2 jogos preparatórios para a Copa do Mundo, que é Brasil e Panamá, domingo dia 31/5, 6h30 da tarde, e teremos o jogo entre Brasil e Egito, do nosso Mohamed Salah, dia 6/6 às 7 horas da noite. Então serão esses 2 jogos que servirão como preparação para a seleção brasileira pré-Copa do Mundo, Calejão. Muito bem. E esses 2 jogos preparatórios, quando são, você sabe? Você já falou, não? Isso, dia 31/5 contra o Panamá, 6h30, e dia 6/6, 7 horas da noite contra o Egito, Calejão. Tá, perdão, não tinha registrado bem. Muito bem, então vamos lá. Então vamos ver o que acontece aí, mas assim, o Neymar já tá machucado. O cara nem começou o negócio, Alex. O cara chorou assim horrores para ser escalado, o povo comemorou a escalação dele, o que vem ato contínuo é que ele tá machucado. Bom, vamos ver o que vai acontecer aí, não parece muito promissor, mas também não quero ficar zicando não, entendeu, Alex? Acho que tudo bem, vamos ver o que vai acontecer aí, é o que a gente estava conversando essa semana aqui no Desperta. Se a seleção já chegar ali numa quartas, numa semifinal, já me parece que isso é uma boa campanha, dado o que o time brasileiro vem produzindo aí ao longo dos últimos anos. É claro que todo mundo quer fazer a final e vencer, né? Todo mundo quer ser campeão do mundo. Mas vamos ver o que o Ancelotti e o time que ele escalou vai ser capaz de produzir aí. Tá bom, lindão. Obrigado por hoje, Alex. Antes de finalizar, Calejão, só queria passar uma notícia que é meio importante. Ontem, no jogo do Brasileirão Feminino Sub-20, a zagueira do São Paulo, Sara Aicha, foi alvo de comentários misóginos ali pelo marqueiro do Ferroviário, chamando ela de biscate, segundo o que ela falou. Ela chorou muito. A árbitra da partida fez o protocolo antirracismo, que serve para apurar e parar o jogo ali por alguns minutos.
o Maqueiro foi expulso, e nisso o time do interior paulista do Ferroviária falou que vai se manifestar e tudo, e ela ficou muito triste, chorou na entrevista pós-jogo, então fica aqui a nossa solidariedade a Sara Aisha por tudo que ela falou e por tudo que aconteceu ali com ela naquele jogo, que é um jogo de base ali da categoria feminina sub-20, Calijão. Só passando isso mesmo. Do Ferroviária, você falou, né? Isso, ela joga no São Paulo, era um jogo contra o Ferroviária, um jogo onde o São Paulo saiu vitorioso, e teve essa fala do Maqueira ali da equipe do interior paulista. Lamentável, fica aí a nossa solidariedade. Então, Alex, registrando esse ataque baixo que ela sofreu, toda a nossa solidariedade. Siga firme, né? Porque a gente sabe que não é fácil. Principalmente a vida das mulheres no futebol, que é um ambiente profundamente machista, misógino. A gente ainda tem um universo para avançar nessa direção. Que bom que você pautou isso aí. Obrigado, Alex. É isso aí. Por nada. Vamos nessa, bom programa, Calejão. Tamo junto, lindão. Vamos lá, gente. Olha só. Trazendo isso aqui, que é uma maravilha. Isso aqui é uma maravilha. Isso aqui é uma publicação da revista Piauí, tá no UOL, né? E dá conta de como a APF, a Polícia Federal, investiga negócios de 14,2 milhões entre fundo da Refit e empresa do senador Ciro Nogueira, né? Vocês sabem que tem uma série de reportagens através da denúncia do Mauro Matosinho, que a gente apresentou, que aliás abriu toda essa caixa de Pandora para o que viria a seguir na política institucional brasileira, com esses escândalos envolvendo o Centrão, envolvendo Flávio Bolsonaro, mais recentemente com a brilhante série de reportagens do Intercept, Paulo Motorim e equipe, que botou fogo no debate público, jogou o Flávio Bolsonaro contra as cordas e estão muito perdidos. A gente vai falar disso ainda hoje aqui no Desperta com vocês. Agora, o Ciro Nogueira não tem mais como arrumar escândalo. Qualquer escândalo que vocês possam eventualmente imaginar, tá lá o Ciro Nogueira envolvido com a questão. Então isso aqui é senador que propôs emenda que blindaria o Ricardo Magro. O Ricardo Magro, como vocês sabem, é o dono do que era a antiga refinaria Manguinhos e que se tornou a Refit. Na ocasião da denúncia do Mauro Matosinho, o que ele disse é que ele transportou pessoas que estavam com valores em dinheiro, ele trabalhava para o Beto Louco e para o Primo, que são duas pessoas diretamente ligadas com o PCC, a facção criminosa, e que esse dinheiro seria destinado, ele ouviu essas conversas, o dinheiro seria destinado para o senador Ciro Nogueira a título de comprar, digamos assim, a boa vontade do senador para que ele ajudasse a desenrolar essa situação da Refit, que estava toda comprometida. O Ricardo Magro, por exemplo, é o maior devedor da União. O cara deve 26 bilhões de reais, com B de bola. Vocês entendem por que um dia sim e o outro também eu digo para vocês que o crime organizado não tem um andar de cima? O crime organizado é o andar de cima. Ele tem funcionários que atuam embaixo, que atuam vendendo droga, que atuam fazendo milícia, que atuam... E tudo isso de alguma forma se conecta. Agora, o crime organizado não é moleque que fica plantado com pistola na cintura fazendo a vez de vapor, né? Isso não é o crime organizado. Digamos assim, essa é a base da pirâmide, eventualmente até pode ser do crime organizado. Mas o crime organizado é isso aí. O crime organizado envolve senadores da República, jatinhos, festas, iates, Vorcaro, Flávio, esse tipo de coisa. Isso aí é o crime organizado. E quem é que vai ficar pensando em vender droga ou fazendo controle territorial de área de milícia para vender gatunete e botijão de gás, quando você pode fraudar bilhões em ativos financeiros? Quando você pode dar golpe dessa ordem do colarinho branco que invariavelmente passa incólume no Brasil e você fica multimilionário ou bilionário no processo. Eventualmente você tem um ou outro, uma família miliciana que tem o DNA miliciano nas veias, digamos assim,
e aí eles não conseguem evitar. Mas, via de regra, o crime organizado é o andar de cima. Não é que o crime organizado tem um andar de cima. O crime organizado é isso aí que eu estou mostrando para vocês, tá? Bom, vou só introduzir o texto, também não vou ler tudo isso aqui porque consumiria tempo demais e eu tenho que avançar com a estrutura do programa aqui. É o seguinte, gente, de quem que é esse texto aqui? Está assinado do colega Breno Pires, tá? Publicado na Piauí. A Polícia Federal descobriu um registro contábil que prevê o pagamento de 14,2 milhões de reais de uma empresa ligada ao empresário Ricardo Magro para a Ciro Nogueira Agropecuária e Imóveis LTDA, empresa da família do senador, do Progressistas do PP do Piauí. O parlamentar confirmou a Piauí a existência do contrato e disse que 10,8 milhões já foram pagos. Esse é o mesmo senador que, quando eu e o Demori apresentamos a primeira denúncia, ainda anônima, porque o Mauro Matosinho viria a público depois, o mesmo senador que disse que eu e o Demori estávamos fazendo pistolagem digital a mando do Partido dos Trabalhadores e que ele era um nobre senador em defesa do povo piauiense. Tá bom? É esse cara que assume que de fato o contrato existe e diz que 10,8 milhões já foram pagos. Um senador da República que recebeu já, assumindo que recebeu mais de 10 milhões de reais de um empresário, né, devedor, contumaz, um criminoso que o Lula, aliás, pediu a extradição. O Lula falou isso pro Trump. Você quer combater o crime organizado? Parece que tem um bandido que tá foragido aí nos Estados Unidos. Era sobre o Ricardo Magro que o Lula se referia. Se você quer combater, sou super a favor. Vamos lá. Pode me mandar esse cara aí, porque ele tem uma conta imensa para pagar aqui com o nosso país, tá bom? O documento é citado na representação da Polícia Federal, que resultou na Operação Sem Refino, que teve Magro como um dos alvos na sexta-feira passada, dia 15 de maio, tá? Magro é considerado o maior sonegador de impostos do país e teve a prisão determinada pelo STF em uma investigação da Polícia Federal que apura suspeitas de fraude nas operações da Refit, em um esquema que envolve a cooptação de autoridades públicas e ligações com o crime organizado. Veja, como até é isso que eu estou insistindo, não só para vocês que me assistem nesse momento, mas para os colegas jornalistas também. Não tem ligação com o crime organizado, gente. O crime organizado não é só o PCC, o Comando Vermelho. Essas são as estruturas, aliás, inferiores do crime organizado. O crime organizado é o andar de cima, então não é que tem ligação com o crime organizado. Essa parada toda é o crime organizado. E pode parecer, digamos assim, uma questão semântica irrelevante, mas não é. Porque a realidade se constitui com base naquilo que a gente determina através de processos linguísticos, através de semântica, através de termos. Então, não é que tem ligação com o crime organizado. É que tudo isso que a gente vem fazendo o escrutínio ao longo dos últimos meses, quase um ano agora, é o crime organizado, tá bom? Então, eu só quis destacar isso aqui com vocês. O senhor Ciro Nogueira tá aí, mais uma vez, fazendo as manchetes por questões espúrias e que remetem, digamos assim, ao funcionamento do crime organizado como ele está constituído no Brasil. Isso tem que ser ponto determinado, né? O crime organizado opera dentro do Congresso Nacional. O crime organizado envolve Faria Lima, grandes estruturas de banco. É isso que está em jogo aí, tá bom? Bom, muito bem. Então, isso dito, meu povo, tem uma outra questão aqui que tá mexendo demais o debate público, e eu venho trabalhando com vocês ao longo dessa semana, que é o seguinte. Muito se
especulou a respeito de uma possível delação do Daniel Vorcaro. O Demori fez essa análise várias vezes, dizendo, olha, essa delação me preocupa porque isso vai ser instrumentalizado para de alguma forma tentar atacar o governo federal. Depois do Demori fazer essa análise, ficou claro que o Vorcaro estava poupando os seus próprios aliados. Ele é um bolsonarista, desses mais radicalizados, fundamentalistas mesmo, que envolve religião com política, aliás. E ele estava, ao que tudo indica, organizando uma delação para poupar Ciro Nogueira, para poupar Flávio Bolsonaro. Aí o que acontece? A casa cai. A casa cai porque as autoridades competentes já estão em posse de muitos aparelhos, celular, tablet, computador. E aí vocês podem imaginar que basicamente tudo o que está ali e que eventualmente o Vorcaro pudesse delatar já não serve mais. É que você vai delatar o quê? O que a polícia já sabe? Você imagina que o apelo que você tem para celebrar um acordo de delação é basicamente nulo. Ele some. Porque ou você vai contar algo que seja capaz de elucidar a questão, que seja capaz de indicar provas da participação de alguém que está acima na estrutura do que você, ou você não tem nada. Ou você não tem nada. Ou você vai tentar orquestrar uma falácia para, de fato, proteger os seus próprios aliados. E aí, isso não serve para nada. Além de não servir para nada, é obrigação dessas autoridades evitar ser feita de trouxa. Falando português claro aqui com vocês, tá? Então vamos lá. iclnoticias.com.br. Isso aqui foi publicado agora há pouco também, gente. 5 horas da manhã e 32 minutos. Avaliação dos... Polícia Federal rejeita a delação de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A avaliação dos investigadores é que Vorcaro não apresentou informações relevantes para justificar o acordo, tá? E, gente, lembrando que a gente está lá no Papo Legal. Você tem uma opinião, você quer se posicionar, quer fazer uma pergunta, o que quer que seja... Vai lá no Papo Legal, a gente tá com a sala aberta aí, né? Aí, ó, essa sala, isso aqui é ao vivo, tempo real, a gente tá com a nossa sala, o Alex falou aqui, Desperta ICL, essa é a nossa enquete, o Flávio Bolsonaro conseguirá convencer a Faria Lima sobre o caso Vorcaro, e essas são as opções, a gente passou isso aqui para vocês no começo do programa, e a sala tá aberta para vocês se manifestarem, fazerem perguntas, o que mais vocês acharem pertinente, tá? Então, esse texto da colega Júlia Scheib e da colega Luísa Martins, via Folha Press, dá conta de como a Polícia Federal rejeitou esse acordo de delação premiada oferecido pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que é o criminoso do Master. Os termos propostos por Vorcaro enfrentavam resistência na PF. A avaliação dos investigadores é de que o Vorcaro não apresentou informações relevantes para justificar o acordo que vão além das provas obtidas nas apurações. Formalmente, o banqueiro pode reabrir negociações com os investigadores e apresentar novos fatos para tentar convencê-los a aceitar. Mas as pessoas que acompanham o caso dizem ser difícil ver brecha para que ele consiga reverter a avaliação da PF. A Elo Vilela disse isso no ar ontem no N1, que na avaliação dela o Vorcaro deixou passar o timing, ele perdeu o tempo da delação. Porque ele poderia eventualmente contribuir com algo antes de alguns processos, sobretudo de busca e apreensão, que foram conduzidos pela Polícia Federal. Houve apreensão na casa do Ciro Nogueira, carros foram levados, motos e tudo coisa de luxo, tá, meu povo? Não é coisa básica, assim, coisa simplesinha, não. É tudo coisa que vale centenas de milhares ou milhões de reais. E você pode imaginar que nesse processo é muito celular, muito computador, muito registro, muito documento. O Vorcaro, ao que tudo indica, perdeu a condição de oferecer qualquer coisa que seja interessante para as autoridades, tá? E também tem no diagnóstico que o Vorcaro não cumpriu os requisitos de boa-fé
exigidos nos acordos de colaboração. Segundo os investigadores, ele teria tentado justificar os crimes que cometeu, enquanto as regras da delação premiada prevêem que o colaborador precisa admitir todos os ilícitos dos quais participou e de que tem conhecimento. É óbvio, você está querendo celebrar um acordo com o Estado que vai te garantir condições menos agressivas em termos da aplicação da lei penal. Você quer mentir ainda? Você quer esconder? Você quer dizer que você não cometeu o crime? É óbvio que isso não faz nenhum sentido e vai azedar para o seu lado, tá? A defesa de Vorcaro poderia tentar ainda uma negociação direta com os procuradores, alijando a APF do processo. Para isso dar certo, porém, a PGR teria de aprovar informações que até então foram rejeitadas pela Polícia Federal. Além disso, também seria necessário obter a aprovação do ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no STF. Alguns termos da proposta apresentada por Vorcaro, porém, também enfrentam resistência na própria PGR. Um dos itens que contrariou a PF e também tem resistência de procuradores foi a proposta do banqueiro de devolver cerca de 40 bilhões de reais em 10 anos. Gente, é um nível de descaramento e disfarçatez que é difícil manter a seriedade da análise, tá? Como a Folha mostrou, a PF e também a PGR querem que ele ressarça 60 bilhões que teria desviado em fraudes no Master num prazo mais curto. Gente, ao que tudo indica, o estrago financeiro causado pelo Master é de R$500 bilhão. Vocês entenderam isso? R$500 bilhão. O estrago causado pelo Vorcaro, pelo Ciro Nogueira, por todo mundo envolvido com essa questão aí, é maior do que o PIB de alguns países da sociedade internacional. Estou te falando que isso alcança ou até ultrapassa, em alguma medida, a soma de 500 bilhões de reais. Vocês imaginam que isso é maior do que o valor do que várias pastas, por exemplo, acho que é maior do que a pasta, talvez, de educação, o Ministério da Educação. Não tenho certeza, eu vou confirmar e trago para vocês amanhã. Mas assim, é par e passo com esse tipo de coisa aí. Né? E eles querem que o cara devolva 40, 50, 60 bilhões, o que quer que seja. Os caras lesou o país inteiro. Entende? Então assim, é um nível de disfarçatez e mau caratismo que só se aplica, digamos assim, pro crime organizado nesse nível aí. Porque se você tá com fome, a gente já viu vários casos. Mães, pais que estão com fome, o cara rouba um pacote de macarrão, o cara rouba um detergente, o cara rouba sei lá, sabão em pó para lavar roupa em casa, ele é alvejado pelas costas e você vê não só esses políticos, mas uma ampla parcela da própria população que apoia esses políticos aplaudindo, dizendo que bandido bom é bandido morto. Será que isso se aplica? Será que essa filosofia bolsonarista se aplica para esse tipo de bandido que frauda ativos financeiros e gera um prejuízo da ordem de R$500 bilhão? Aí parece que nem tanto, né? Tá certo. Então, tá aí o registro, a Polícia Federal rejeitando a delação do Daniel Vorcaro e difícil saber se ele vai conseguir reverter essa situação. Vamos acompanhar quais serão as cenas dos próximos capítulos nessa novela. Gente, e essa novela também faz parte dessa novela, como vocês estão acompanhando, a situação precária na qual se encontra o Flávio Bolsonaro e a candidatura do Flávio Bolsonaro, depois que na semana passada, acho que faz 10 dias quase agora, que o Intercept lançou a sua série de reportagens mostrando aquele áudio assim escabroso do Flávio Bolsonaro chamando o Vorcaro de irmão, de irmãozão, dizendo que ele estaria para sempre com o Flávio Bolsonaro, com o Vorcaro, o Flávio Bolsonaro dizendo que estaria para sempre com o Vorcaro, e digamos assim,
a tempestade, a casa caiu, tudo que veio a seguir aí para o Flávio Bolsonaro. As primeiras sondagens começam a aparecer. Eu trouxe para vocês aqui a análise da sondagem da Vox, que saiu ontem e que demonstra uma queda expressiva na opinião popular, na intenção de voto. Flávio Bolsonaro cai 6, 7 pontos de lá para cá. E aí o negócio vira assim um barata voa dentro do bolsonarismo. Primeiro, porque os bolsonaristas se transformam em contradições ambulantes. Cada hora o cara diz um negócio, eu conhecia, mas eu não conhecia, não é bem assim, eu fui, mas não fui, depois acabei indo, e esse tipo de coisa. Os caras se tornam contradições ambulantes, todos eles. Flávio Bolsonaro, Mário Frias, todo mundo envolvido com a questão, tentando explicar o que é absolutamente indefensável, tá? E aí, isso gera um clima de barata voa dentro da própria campanha, houve troca de marqueteiro, muita gente dentro da própria campanha super desanimada, achando que ele tem que desistir e eventualmente a direita precisaria organizar um outro candidato, porque, ao que tudo indica, os esqueletos no armário não vão parar por aí. As capivaras do Flávio Bolsonaro vão continuar aparecendo e você tem muita gente dentro da própria campanha que já está descrente. Já não acredita que isso é mais possível, que o Flávio Bolsonaro está numa posição indefensável. Eu avalio isso também, mas me parece que eles não têm outra alternativa, porque a Michelle, que seria o nome mais forte, enfrenta muita resistência por conta do bolsonarismo ser um movimento profundamente misógino. O Tarcísio não é da família, então eles não querem. Além disso, o próprio Tarcísio já fez cálculos pragmáticos muito certeiros que indicam que a boa para ele é 2030 e não bater de frente agora com o Lula, que é o candidato mais forte, é a liderança política mais forte que a gente tem no país, não só agora, mas na história brasileira. Tá? E aí eles não têm muita opção. Então me parece que não tá legal com o Flávio, né? Ele vai continuar desidratando de forma a ser derrotado em outubro. Mas eles parecem não ter outras opções. E aí, põe na tela para mim, Alex. Olha só, gente, isso aqui é o editorial do Grama, o jornal comunista cubano, criticando o Flávio Bolsonaro, exceto que é do Estadão. Não é de um jornal comunista. Isso aqui foi publicado agora, faz pouco mais de 5 horas. Só que foi publicado nessa madrugada, tá? E é a opinião do Estadão. É o editorial, digamos assim, de um dos jornais mais reacionários e a voz do grande capital no Brasil, gongando o Flávio Bolsonaro. Vamos a isso. Isso aqui é histórico, gente, tá? Você tem um candidato de direita que conseguiu ser antagonizado pelo jornal O Estado de São Paulo. Vocês me ajudem aí no Papo Legal se existe precedente para isso, porque eu não lembro de nenhum político de direita que tenha sofrido qualquer escrutínio ou crítica do Estado de São Paulo. Os Bolsonaro conseguiram isso aí. Bom, vamos ao texto. Isso é Flávio Bolsonaro, diz o Estadão. Ninguém pode se dizer surpreendido com as mentiras em série do senador, cuja folha corrida inclui rachadinha e ligação com milicianos. O caso Master não torna Flávio pior do que ele já era. Ah? Eu não vou ler toda o editorial, mas, meu povo, isso aqui é uma cacetada. É uma cacetada. Até que deixa eu ver, é curto não? Quantos parágrafos tem isso aqui? Acho que eu vou ler, porque é histórico, deve ter eu vou ler uns 8 parágrafos. Eu vou ler, Alex, vamos lá. Então diz o seguinte: desde que estourou o escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, os integrantes da equipe de campanha do filho de Jair Bolsonaro
Perdão, os integrantes da equipe de campanha do filho de Jair Bolsonaro saíram por aí a dizer que foram surpreendidos com a revelação de que o candidato a presidente tinha relações fraternas e transacionais com o protagonista do maior crime financeiro da história brasileira. Alguns admitem que o baque pode até fazer o campo bolsonarista escolher outro candidato, que é o que eu disse para vocês e que é o que tudo indica são os votos do jornal O Estado de São Paulo. Ora, francamente, esse escândalo não muda uma vírgula da biografia de Flávio, na qual já figuram com destaque suas relações com milicianos, a prática de rachadinha em seu gabinete e estranhos negócios imobiliários em dinheiro vivo. Trata-se, portanto, de um candidato com longa ficha corrida, que nunca foi segredo para ninguém. O caso do Banco Master não torna Flávio pior do que ele já era. Sabe o que é engraçado, Estadão? Que isso se aplica para vocês também. Porque vocês sabiam quem era o Jair Bolsonaro quando vocês publicaram aquele infame editorial dizendo se tratar uma escolha difícil entre ele e o Haddad. Um professor, um baita intelectual. Pode até não gostar do Haddad, cara, mas comparar Fernando Haddad com Jair Bolsonaro, um miliciano, como vocês muito bem apontam, falando do filho dele, mas vocês sabem que isso se aplica para toda a família, que catalisou a morte de centenas de milhares de pessoas no Brasil, que tratou a chefia do nosso Executivo Nacional como se fosse a privada da casa dele. E vocês metem essa? E vocês vêm dizer que é uma escolha muito difícil entre uma coisa e outra? O mesmo raciocínio que vocês estão desenvolvendo agora se aplica para vocês. Tampouco muda coisa alguma o fato de que Flávio Bolsonaro mentiu seguidamente para seus aliados, para sua equipe de campanha e para a imprensa, a respeito de suas relações com Vorcaro. A mendacidade é a própria natureza do clã Bolsonaro. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo aí? Eles sabem com quem eles estão lidando. O Estadão adota essa postura agora porque eles percebem que o Flávio Bolsonaro vai perder. Aliás, essa é a análise que eu fiz desde o começo disso tudo. Eu disse para vocês, está gravado, será o Flávio Bolsonaro, porque o bolsonarismo não é um movimento sociopolítico, mas é uma quadrilha criminosa. Como quadrilha criminosa, eles precisam manter o poder dentro da família. O Flávio Bolsonaro é um candidato super fraco, porque não tem só o telhado, tem a casa inteira de vidro. E ele vai ser rifado na Baía das Almas quando essa exposição, quando a disputa eleitoral efetivamente começar. Tá aí. Não é que do dia para a noite os Mesquita, o Estadão, desenvolveu um certo senso, uma consciência crítica que dá conta de retidão, honestidade e do que é melhor para o Brasil. Não vem com esse papo furado. Vocês estão ressaltando isso aí agora porque vocês percebem que azedou. Porque se não tivesse saído o áudio publicado pelo Intercept, vocês estariam, bem quietinhos, coniventes, com o mau caratismo dos Bolsonaro, que agora vocês apontam como não sendo novidade para ninguém. Sim, não é novidade para ninguém, a gente sabe disso. A gente vem dizendo isso há quase 10 anos, há 10 anos agora. Vocês foram coniventes com esse processo. Então eles sabem que basicamente a pilantragem é própria da natureza do clã Bolsonaro, que construiu sua trajetória política em cima de desinformação, logro e desfaçatez. O filme sobre Bolsonaro, a julgar pelo trailer divulgado pelo Flávio, é em si mesmo um retrato fiel dessa doença congênita. Inventa um Bolsonaro que só existe nos delírios da família. Como vivemos tempos estranhos, em que mentirosos patológicos ganham destaque no degradante mercado da atenção em que se transformou a política, chega a ser engraçado que alguém se queixe por ter sido enganado pelo Flávio Bolsonaro. Assim como é engraçado o Estadão se colocar como o paladino da retidão, da moralidade e da honestidade, que é o que ele está fazendo nesse editorial aí, tá bom? Chega, Alex, não vou ler tudo não, porque acho que vocês já conseguiram captar do que se trata e eu preciso avançar aqui com as coisas, tá? E aí eu venho pra cá, O que aconteceu em seguida? Houve troca.
do marqueteiro. Você imagina ter que fazer comunicação para o Flávio Bolsonaro nesse momento? Você imagina ter que organizar a assessoria de imprensa, ter que organizar a estratégia da campanha. O que você vai fazer, gente? Pensem aí e me digam no papo legal, na nossa sala Desperta ICL. Se vocês fossem o marqueteiro do Flávio Bolsonaro, à luz de tudo que o povo brasileiro hoje sabe, o que você faria, cara? Como é que você vai organizar esse tipo de comunicação para um cara que é um miliciano notório, reconhecido até pelo próprio estado de São Paulo? O Estadão dizendo, não, esse cara não dá. Isso aí vai dar um problema. Exercite a sua criatividade me dizendo o que você adotaria como linha de campanha pro Flávio Bolsonaro, porque é basicamente indefensável, tá? E aí, gente, olha só, isso aqui foi publicado ontem à noite, 22 horas e 32 minutos, de quem que é esse texto? Do UOL, então tá assinado pela redação. Quem é Eduardo Fischer, novo marqueteiro de Flávio Bolsonaro? O Fischer comandou as campanhas reconhecidas no mercado publicitário e atuou na campanha à presidência de Álvaro Dias, o que deu super certo. Aliás, o Álvaro Dias, em 2018, ele aparecia assim... Não vou fazer nenhuma acusação leviana, mas por vezes me parecia que ele estava inclusive alterado nos debates, tá? Então, ele foi o responsável pela criação de campanhas de marketing como a Brahma número 1 e a volta do baixinho da Kaiser. O senhor Fischer vai ter muito trabalho, para dizer o mínimo, porque a situação do Flávio Bolsonaro é hiper precária e tende a se precarizar ainda mais, porque como o próprio Flávio Bolsonaro já reconheceu, tem vídeo dele com o Vorcaro. Aliás, aqui entre nós, hein, gente? Vocês imaginam, podem imaginar, que se ninguém tem esse vídeo até aqui, porque não é garantia que ninguém tenha, não é garantia que o Intercept tenha, não é garantia de nada. Se esse é o caso, o Flávio Bolsonaro falou demais. Porque vocês podem imaginar que agora vai tudo que é jornalista investigativo sério desse país tá atrás desse vídeo. Por quê? Porque ele confessou que existe. Ele jogou uma lenha lascada nessa fogueira. Então percebam que essa movimentação errática, não só do Flávio Bolsonaro, do Frias, do Ciro Nogueira, do próprio partido, dos Bolsonaro e tal, se dá por conta de um certo nível de desespero. Eles não sabem mais o que fazer. Eles dizem uma coisa, depois sai uma materialidade factual que desmente tudo. Aí eles voltam atrás. Aí sai outra que desmente o desmentido. E isso vai se tornando uma bola de neve que os caras não sabem mais, gente. Eles não sabem mais para onde correr, o que fazer, o que falar. Se eles tentam antecipar o próximo furo e tal. Agora, se ninguém tem esse vídeo ainda, Flávio, você incitou legal a galera para ir atrás, tá bom? Então, vamos ver o que acontece aí com o senhor Fischer chegando na campanha, se eles vão ser capazes de organizar uma conversa furada que vai reverter a posição dele. Eu acho difícil, mas vamos ver. Muito bem, gente, os minutinhos finais aqui, eu quero trabalhar com vocês isso aqui, ó, iclnoticias.com.br. Esse texto foi publicado ontem, 16 horas, tá? E pergunta, compra de votos liberada? Votação pode liberar repasses em período eleitoral. Isso é seríssimo, porque tem por objetivo princípio avançar os interesses do Centrão, principalmente dessas duas figuras, que são os respectivos presidentes do Senado Federal, né? O Davi Alcolumbre e o Hugo Mota, da Câmara, e isso tem implicações eleitorais seríssimas, porque o Congresso Nacional se prepara para derrubar um veto do Lula, do presidente Lula, e liberar doações de bens, dinheiro e benefícios durante a campanha eleitoral. A votação está prevista para hoje, quinta-feira, enquanto a marcha dos prefeitos
acontece em Brasília e reúne diversos prefeitos do país. A proposta, defendida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, está incluída na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO de 2026, que define as regras do orçamento da União e abre caminho para a transferência de recursos, cestas básicas, tratores, ambulâncias e outros bens, mesmo nos 3 meses anteriores à eleição, período em que a legislação eleitoral restringe esse tipo de repasse, conhecido como defeso eleitoral. Tá? Então, assim, gente, esse negócio vai dar um problema lascado. Por quê? Porque a direita, leia-se, essas parcelas do Centrão, mais o bolsonarismo e tal, tá desesperada. Eles estão percebendo que eles vão perder novamente para o Lula e eles estão, de alguma forma, tentando reeditar o que o Jair Bolsonaro fez na eleição de 2022. Lembra, o Jair Bolsonaro conduziu o maior estelionato eleitoral da história. Ele deu calote em precatório, só de precatório foi um calote da ordem de 100 bilhões de reais. Ele utilizou a Polícia Federal para tentar evitar que o povo nordestino votasse. O Silvinei Vasquez, que era o diretor da Polícia Federal na ocasião, da Polícia Rodoviária Federal, perdão, na ocasião, tá preso, aliás, por causa disso. O Jair Bolsonaro deu benefício indevido para caminhoneiro, para taxista, usou a Caixa Econômica Federal de uma maneira absurdamente irresponsável e indiscriminada nessa direção, para tentar vencer o pleito na marra, basicamente. O que aconteceu é que ele ainda assim conseguiu perder roubando, tá? Agora, o Centrão, né, o Davi Alcolumbre, que é um cara que, por exemplo, agiu diretamente para impedir que o Messias assumisse a posição no STF, como indicado pelo presidente da República, agora está querendo alterar a dinâmica eleitoral, digamos assim. Vocês podem imaginar, o Alcolumbre teve menos de 200 mil votos, gente. Você pode imaginar que um cara que teve menos de 200 mil votos está querendo definir, está querendo assumir o que é propriedade do presidente da República, que teve 60 milhões de votos. Você tem ideia do que isso significa na prática? Ai, César, mas a nossa arquitetura constitucional contempla que o Senado Federal é que deve sabatinar. Sim, tudo bem, mas não sejamos ingênuos. Essa sabatina tem que se dar com base em avaliar se o indicado pelo presidente da República tem notório saber jurídico e reputação ilibada. É só isso. Não cabe para que, portanto, a própria população nacional entenda como é que pensa o indicado, se ele tem condição de exercer uma função tão importante dentro da Corte Constitucional Brasileira. Isso aí não pode servir para disputa política, porque o Davi Alcolumbre queria o Pacheco no lugar. Esse é o nível da loucura que a gente enfrenta hoje. Esses sujeitos querendo assumir a posição de presidente da República no país. Aí depois surge a dimensão do Congresso inimigo do povo e eles ficam chateados. E eles partem para o ataque, dizendo que tem dedo do governo nisso e tal. Ora, meus senhores, os senhores querem exercer funções típicas da chefia do Executivo Nacional? Candidatem-se à presidência da República, vença o pleito e aí você vai tocar as funções que são atreladas ao cargo. Agora, o que não dá é para se eleger senador ou deputado federal e achar que você vai conduzir o que cabe ao presidente da República. É isso que está acontecendo. É isso o que a gente está vendo aí nessa ocasião, tá bom? Gente, só quero deixar registrado aqui a denúncia. A gente vai tratar isso no N1 a seguir, mas é Cuba denunciando ameaças, temendo escala militar dos Estados Unidos após o Raul Castro ser indiciado pelos Estados Unidos e o Trump deslocar ativos militares, porta-avião aqui para a região, tá? Então a gente vai seguir, a gente vai falar no N1
daqui a pouquinho sobre isso. Ô Alex, vamos dar uma olhada no resultado da enquete, como é que tá? A gente tem isso aí, ó. Flávio Bolsonaro conseguirá convencer a Faria Lima sobre o caso Worcaro. Sim, mercado vai comprar a versão 5%. Não, ficará ainda pior 5%. E 89% dizendo que a Faria Lima já sabe disso tudo. Isso não é assim como o Estadão, entendeu? Isso não é problema para eles. Eles só não querem porque eles percebem que a coisa ganhou muita ressonância e que isso vai implicar uma derrota para o Flávio Bolsonaro em outubro, tá bom? Vamos chamar o líder? Como é que a gente tá aí, Alex? Joga na tela. Ô, maravilha! Quase 30 mil aparelhos conectados nesse momento. Obrigado pela audiência de vocês. E a gente tem o Bandidos de Farda hoje ainda, Alex? Hoje não tem mais. É como construir seu patrimônio, tá aí na tela, depois dos 50. Esse me interessa de forma específica. Como construir seu patrimônio depois dos 50, domingo, não nesse, o próximo, dia 31 de maio, 8 horas da noite, com o Edu Moreira. Faça sua inscrição agora, gente. Enquanto você espera a transição do Desperta para o N1, despertaicl.com.br, faça sua inscrição para descobrir como construir seu patrimônio depois dos 50. Não tem ninguém no Brasil que seja melhor nisso do que o Edu Moreira. Então vai lá, faça sua inscrição agora, enquanto você espera o começo do N1. Daqui a pouco eu, Vivi, William, estaremos lá no N1 com vocês, tá bom? Por hoje eu paro o Desperta por aqui. Beijo grande pra vocês, fiquem bem. Até daqui a pouquinho no N1. Tchau, tchau. Porque a vida tá aí, os gastos estão aí, os problemas para resolver estão aí. Vamos lá, vê se essa situação te soa um pouco familiar. Passou dos 50 anos, tem uma aposentadoria e está com medo dela não cobrir todos os seus custos, ou sequer tem uma aposentadoria. Achou que ia ter, mas com a reforma da Previdência, esse negócio só vai acontecer muito lá na frente. Pois é, e agora? Porque a vida está aí, os gastos estão aí, os problemas para resolver estão aí. Eu resolvi criar uma aula exatamente para as pessoas que têm essas preocupações. O nome da aula é Como Construir Patrimônio a Partir dos 50. Com dados, ciência e sem as promessas malucas da internet, só coisa prática para vocês usarem e poderem se beneficiar de verdade desses conhecimentos. Vocês vão ali transformar a realidade financeira de vocês. E o bom é que isso baixa muito a bola da preocupação, que é uma coisa que acaba explodindo depois dos 50 se você não se programa financeiramente. 31 de maio, às 8 horas da noite, te espero lá.